Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde para o Café com a Ju. E hoje tô de café mesmo, tá, gente? Café, cafezão. Ah, Lauren! Tô de cafezão mesmo, copão de café. Ah, gracias, mi amorcito. Muitas gracias. Então, vocês vão lá de Café com a Ju. Quem for assistir depois a gravação também, bem-vindos. E lembrem, se gostarem, se fizer sentido para vocês, de compartilhar com alguém, com uma amiga, com alguém aí que vocês acham que podem ser ajudadas pelo conteúdo. E como é que vocês estão? Vou contar um segredo aqui para vocês. Eu hoje estou super, hiper, mega mexida. Eu mesma hoje fiz um processo terapêutico, eu passei por um processo terapêutico muito lindo, de bastante significado para mim e que mexeu muito comigo. Então, hoje foi uma manhã bem mexida e a gente vai falar sobre esses mexidos também. O tema do Café com a Ju de hoje é justamente o que talvez na vida nunca nos ensinaram, e que mentiras talvez a gente acreditou, nos contaram ou a gente segue contando pra gente mesmo. Então vai ser bem legal e eu quero que vocês fiquem com esse começo aqui com uma música que é muito especial e que vocês depois podem ouvir essa música também pra tirar aí os sentidos que fizer pra vocês. E outra coisa que eu queria também, já que hoje é o primeiro de novo, né? O primeiro café. Bem-vinda, Aline. Que esse é um desafio que eu estou me lançando. De estar aí nas próximas 3 semanas, todo dia, ao vivo, trazendo algo legal para vocês. Isso é um grande desafio para mim, porque eu estou me expondo, lidando também com os meus medos, né? O medo de estar aqui, de quem vai estar, de vai gostar, não vai gostar. Então foi uma maneira que eu encontrei também de me desafiar, de superar as minhas questões e por outro lado eu estudo bastante, né? Eu faço bastante cursos, eu sou uma apaixonada por autoconhecimento, sou uma apaixonada por desenvolvimento emocional e tenho já bastante conhecimento, bastante bagagem, então por que não dar isso, servir com isso para outras pessoas, que outras pessoas possam ter acesso a esse pouco e ao mesmo tempo grande conhecimento que eu já tenho. Então essas duas coisas me motivaram a me desafiar. Então acho que é algo que algo que contribui para minha evolução, me desafiando e ao mesmo tempo vai contribuir para a evolução de várias pessoas que vão poder tirar o que é bom para elas, o que faz sentido para elas do que vai ser dito aqui. Então vamos lá, eu vou começar aqui, deixa eu ver quem mais, bem-vindas todas, de novo, né, se gostarem lembrem de clicar nos coraçõezinhos e depois de mandar para as amigas, clicar no aviãozinho. E eu vou começar aqui com uma música toda especial, vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Conseguem ouvir?
Isso, vou deixar até aqui pra vocês. Quem quiser depois ouve Girassol, o nome da música, da Priscila Alcântara. Mas eu queria ir até ali, que a gente seja cada dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Ou seja, buscando a sua evolução, buscando se olhar, né? Buscando ir para a vida, evoluir, lidar com as suas questões, ou seja, de frente para a luz. E todos nós temos as nossas sombras que a gente vai ter que aprender a lidar, mas tem até um texto lá no livrão, na Bíblia, que eu gosto muito, que ele diz que as nossas obras vergonhosas, elas deixam de ser vergonhosas quando elas são trazidas à luz. Então é isso que a gente quer fazer também com esses cafés da Ju, que a gente possa trazer à luz, possa iluminar essas questões que muitas vezes parecem tão sombrias dentro da gente, tão assustadoras. Então é por aí que a gente vai hoje. Eu vou tentar manter os cafés curtinhos, de 15 minutos, para que vocês consigam tirar proveito deles, né? De grão em grão, por assim dizer. E aí, para preparar vocês nessa sequência também de cafés que vai ter, o tema de hoje é justamente o que talvez a gente nunca aprendeu, o que nunca nos ensinaram, principalmente a gente como mulher. E eu vou citar aqui algumas coisas e vocês podem ir vendo se vocês se reconhecem com isso e que mentiras nos contaram que talvez a gente está acreditando até hoje ainda nessas mentiras. Bem-vinda, Pri! Então, olha só, o que nunca te ensinaram? Pelo menos nunca me ensinaram. Eu gostaria que você olhasse aí, vê se alguém te ensinou isso. E talvez as suas amigas também. Por exemplo, não me ensinaram a lidar, a suportar as emoções. A gente, quando criança, né, nossas famílias, elas tão pouco aprenderam isso. Então, ninguém ensinou a gente que é possível suportar esse vulcão de emoções que existem dentro da gente, que é possível olhar para essas emoções. Muito mais nos disseram, engole o choro, para de frescura, ou em outros cenários também, ao contrário, te protegeram de todas as emoções, te protegeram de tudo que podia doer. Então não nos ensinaram que a gente, principalmente como mulher, essa ebulição de emoções, que a gente pode suportar isso, que a gente não precisa enclausurar e nem ao mesmo tempo esbravejar essas emoções, que a gente dá conta de sustentar elas e que é possível olhar para elas. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá esse que eu posso botar, eu vou colocar aqui, peraí, eu tinha dado por causa da... Então essa é uma das coisas que não me ensinaram para vocês? Vocês tiveram a oportunidade de aprender isso quando crianças, quando adolescentes, a olhar para essas emoções? Como é que a mãe de vocês lida com as emoções dela? Ela não olha para elas, ela olha para elas, ela tem raiva de sentir, ela acha que os outros têm que lidar com o que ela sente. Como que é isso? Então esse é um dos pontos, tá? O que não nos ensinaram. Outra coisa que não me ensinaram, e eu quero saber se ensinaram para vocês, não me ensinaram que, por exemplo, homens e mulheres são diferentes, né? E que cada lado tem algo bom. Não me ensinaram que eu não precisava acreditar em todos os meus pensamentos, como se eles fossem realidades absolutas. E esse é o tema da live já de amanhã. Em que vozes você acredita? Em que vozes você acredita aí? Você que está assistindo agora e que vai assistir depois. Mas hoje eu gostaria que você refletisse um pouquinho nisso. Que mentiras te contaram e o que não te ensinaram? Olha que legal. Minha mãe finge que está sempre tudo muito bem. O mundo pode estar caindo e ela está sorrindo, vivendo uma ilusão. E isso é o que eu também queria destacar hoje para vocês. A gente tem uma dificuldade imensa de olhar para a realidade, de lidar com a realidade. Por isso a gente fica criando essas ilusões. E vamos, por exemplo, para isso, trazer um exemplo. Você vai com uma criança no mercado e essa criança quer um doce e você não dá esse doce para ela. E essa criança começa a espernear, chorar. E aí, geralmente, o que os pais fazem nesse momento? Ou elas dão o doce para a criança para evitar a vergonha de uma criança chorando.
de como pais não saber acalmar aquela situação, ou os pais dizem, engole o choro e vamos embora. E em nenhuma das situações a criança é ensinada a lidar com essa frustração, a lidar com essa emoção de não ter, de naquele momento não ser possível. São pequenos detalhes. E hoje a gente cresce e vive também, né? Sem achando que eu não posso olhar para aquela dor, para aquela emoção, para aquela frustração, que eu vou morrer, ou transformando tudo naquela emoção, né? Como a pura realidade fosse a própria frustração. E é algo que acontece dentro da gente. Então, outro ponto importante é as emoções e os pensamentos, né? Então, os pensamentos que te ensinaram que você acredita piamente no que você pensa como realidade. Por exemplo, amanhã eu vou estar falando sobre o exemplo de 2 pacientes, né? Que é o mais comum que chega. Essa sensação de inadequação e a sensação de não ter valor, né? Eu não presto para nada, eu não sou bonita. O que te ensinaram sobre isso, sobre esse tipo de pensamento? Ou que mentiras te contaram? Então, o que eu quero de vocês, quem estiver assistindo aqui hoje, quem for assistir depois, comece a fazer uma listinha dos pensamentos, das vozes que existem dentro da cabeça de vocês. Então, primeiro, essas vozes, ou o que te ensinaram? O que te ensinaram? Te ensinaram que você era feia, te ensinaram que não adianta muito esforço, que você não vai conseguir nada mesmo, que o mundo é perigoso, que as pessoas vão te sacanear, que as pessoas vão te enganar, que você não pode contar com as pessoas. O que te ensinaram? E talvez hoje o que você continue ensinando para você. Então, esse é a minha dica de hoje, minha contribuição de hoje no Café da Ju. É que você agora comece a fazer uma lista desses pensamentos, dessas emoções que estão habitando dentro de você nesse momento, porque isso é a realidade, ou melhor, não é o mundo real, mas é a realidade dentro de você, e é nessa que a gente precisa trabalhar, nessa realidade habitando dentro da gente, é essa que a gente precisa transformar, e para isso existem exercícios e técnicas diferentes. Então, o exercício de vocês hoje vai ser começar essa lista de que mentiras contaram para vocês e provavelmente hoje nem estão contando mais, porque às vezes os nossos pais ou essas pessoas que tiveram presentes na nossa infância, nossa criação, no nosso dia a dia, né, até hoje. Por exemplo, ontem numa das aulas do ciclo da transformação, uma mulher de 2 filhos já, com 2 filhos, marido, casada, e ela ainda continua acreditando nas vozes dos pais. Olha só que legal isso, gente, que dizem pra ela: você é muito lenta, você é muito lerda, você não termina as coisas que você começa, você não leva adiante as coisas que você começou. E essa mulher com 30 e não sei quantos agora, 2 filhos e um marido, ela ainda acredita nessas vozes. E por mais que talvez eu faça ferramentas, se eu continuo acreditando nessas vozes conscientemente, vai ser muito difícil ter mudanças. E isso é uma mentira, essas vozes. Por que essas vozes são uma mentira? Essa mulher não desistiu do casamento, então ela não desistiu da religião dela, ela não desistiu dos filhos dela. Então tem um monte de coisa que ela começou e não largou pelo caminho. Vocês conseguem compreender? Então que essas vozes, essas mentiras que nos contam, a gente precisa olhar para elas. Então, façam a partir de hoje uma listinha e amanhã eu vou trabalhar uma dessas coisas. Vamos fazer um exercício para isso, mas o dever de casa de vocês hoje é fazer a listinha de que mentiras contaram para vocês, ou que mentiras você está repetindo aí para vocês, certo? E por que a gente continua repetindo essas mentiras? Justamente porque não nos ensinaram que a gente precisa aprender a lidar com pensamentos e emoções. Show? Precisamos aprender. Os nossos pais também não sabiam, então não nos ensinaram que é preciso olhar para isso, que é preciso administrar isso, que eu não posso deixar isso meio que ao léu.
Eu não posso deixar que o meu inconsciente me domine totalmente. Eu preciso começar a tomar consciência. E tudo isso, e uma das partes mais importantes de tudo isso é fazer isso com amor. A gente não vai mais fazer isso brigando com esses pensamentos. A gente vai fazer isso incluindo isso, porque eles fizeram parte. E é a partir dessa percepção que eu dou os próximos passos. E até lá no meu feed de hoje, tem se vocês quiserem ir lá comentar depois, uma foto que diz assim: o que precisa morrer em você para que algo possa nascer? Então o nosso processo aqui não vai ser de criticar, dizer essa voz é uma bosta, morre, mais ou menos em si. Agora eu vejo essa voz e eu vou amanhã olhar para essa voz, né? Vou trabalhar, eu percebo ela, percebo os sentimentos e as emoções que estão por trás dela, percebo a necessidade emocional por trás dela, eu incluo tudo isso, então isso sim pode começar a morrer dentro de mim para algo nascer. Então eu gostaria que vocês fossem depois lá no meu feed e comentassem o que vocês acham que precisa morrer dentro de vocês, que vozes, qual dessas vozes precisa deixar de existir ou existir menos dentro de você para que outras vozes, outras versões possam vir a existir, tá bom? Então, exercício, a listinha das mentiras que te contaram e que você hoje continua contando para você, e eu vou ficar muito feliz até para o meu exercício de amanhã, se você escrever lá no feed de hoje, essa foto que eu postei, quais algumas vozes que existem dentro de você. Isso, mas não necessariamente elas, olha só, Pri, essas vozes não passam de pensamentos imaginativos, né? Muito perigosos. Às vezes chegamos a perder nossa vida por tanto ouvir essas vozes. Isso. Só que, Pri, o que as pessoas, inclusive um dos exercícios mais simples que eu ensino é só mudar essa voz. Só que às vezes é preciso olhar para a necessidade da nossa criança interior que tem essa voz. Então o processo é só mudar. Vou ensinar amanhã um mais simples e um outro mais profundo. Vou fazer o mais profundo. Só que às vezes, em vez de negar essas vozes, Priscila, é interessante eu olhar para essa voz e descobrir e perceber qual é a grande necessidade por trás dessa voz. O que esse pensamento ele está tentando me proteger de que outra coisa, certo? E a gente vai fazer isso amanhã, mas é verdade, a gente precisa mudar essas vozes, porque se eu continuo dando o mesmo comando, como no caso dessa mulher de 32 anos, 2 filhos, que não consegue tirar a carteira de motorista porque ela continua ainda acreditando e achando às vezes até engraçado essa voz da mãe, do marido, de várias pessoas que dizem: você é lerda, você não conclui as coisas que você começa, você deixa as coisas pelo caminho. Então isso vira ela. Isso vira a identidade dela. E aí se ferrou, né? Se isso é minha identidade, vai ser o que eu vou produzir aqui fora. Então, é preciso sim mudar. Às vezes só mudar, parar de repetir isso e criar uma nova fala, mas às vezes olhar qual a necessidade que está por trás dessa minha parte infantil, da minha criança que ouviu isso a vida inteira, que eu posso agora começar a alimentá-la ou a protegê-la, certo? Então é isso aí. E vamos fazer 2 minutinhos. Eu quero convidar vocês aqui. Essa é uma das direções que eu quero que vocês também tomem para se perceber mais. A gente vai fazer aqui 2 minutinhos de exercício de percepção, de presença. Deixa eu só colocar aqui uma musiquinha para vocês. Eu quero que vocês fechem os olhos. E estão todos convidados aí para daqui ao mês que vem vou estar começando um novo grupo terapêutico com esse movimento de crescimento emocional, né? Crescer emocionalmente. Ou de também virem, às vezes, olhar de uma maneira mais individual para a questão de cada um de vocês. Então agora gostaria que vocês fechassem os olhinhos, respirassem. Que vocês fechassem os olhos, respirassem
Como se vocês voltassem agora a atenção de vocês, para dentro de vocês. Respira mais uma vez, solta pela boca. Mais uma vez. E agora aí, respirando tranquila, lenta e profundamente. Eu queria que você percebesse essas vozes que às vezes, pontualmente, esporadicamente ou mais continuamente aparecem. Só olhe para essas vozes, reconheça-as, admita-as, diga sim para essa voz. Olhe para ela, reconheça ela e admita ela, sem brigar, só percebendo essa voz. E diga assim: e se essa voz te remete a alguma situação específica da sua vida, da sua história, ou de todo o seu sistema, sua família? Diga sim também para isso, do jeito que foi. E comece a perceber essa realidade que existe dentro de você. Respire isso, solte e diga um sim dentro de você para tudo que está acontecendo aí dentro de você, sem tentar mudar absolutamente nada, simplesmente dizendo um sim para tudo isso que está acontecendo, seja o caos, seja uma angústia, seja um pensamento de eu sou lerda, eu sou lenta, ou um pensamento de eu sou muito boa, as coisas vão dar certo comigo, o que estiver acontecendo dentro de você, talvez de eu tô bagunçada, só diga sim para isso. E olhe com amor para isso. Um amor que você nem sabia ainda que existia dentro de você. E agora você descobre como é possível olhar com amor, independente do que esteja acontecendo dentro ou fora de você, que você pode olhar com amor. Só fique agora nessa percepção de perceber o que acontece e olhar com amor. Muito bem, fique mais uns segundos aí. Respirando. Respire bem profundo agora. E volte para a realidade do lado de fora, agora com mais consciência sobre você mesma e com mais amor para com a realidade que você percebe no momento. Muito bom, gente. Então, muito obrigada a vocês que estavam aqui nesse primeiro dia do meu desafio para comigo mesma, desse café com a Ju. Então, vocês estão sendo e vão ser muito importantes aí para os próximos dias, onde eu estou me desafiando em estar aqui todos os dias ao vivo trazendo algo. Então cada um de nós tem desafios diferentes e é isso, vamos deixar o tema do desafio para um outro café. Então muito obrigada por vocês terem estado aqui. Lembrem de compartilhar com alguém essa live que vocês acham que pode tirar proveito. E, se for possível, eu vou ficar muito feliz se vocês puderem comentar lá na foto de hoje do feed, me contando um pouquinho quais são essas vozes que talvez precisam morrer ou ser um pouco silenciadas dentro de vocês, para que outras vozes, outras identidades possam também nascer. Beijo! Gente, onde é que eu desligo? Ah, tá aqui. Agora foi.